A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou iniciando o 4º dia de exposição no Evangelho de Lucas e hoje estaremos meditando nos capítulos 11, 12 e 13. Vamos orar? Senhor, obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos diante da Tua presença e diante da Tua palavra, Senhor, para ler e aprender mais sobre ela. Precisamos da ajuda, do auxílio, da graça, Senhor, da presença gloriosa do Teu Espírito Santo, juntamente conosco aqui nessa leitura. Sabemos que o Senhor é bom, que a Tua bondade, Senhor, está cada dia nos providenciando esse momento glorioso de meditar em Tua palavra. E por esta bondade, Senhor, queremos lhe pedir a Tua bênção estendida sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, do lar deles, das famílias de cada um, Pai. Abençoe poderosamente, Senhor. Abre portas, traz, Senhor, saúde. Em nome de Jesus, restaura, Pai, a vida espiritual. É no nome de Jesus que eu peço a Tua bênção poderosamente, Senhor, sobre a vida desta pessoa que está orando comigo nesse instante. Alcança, Senhor, os corações com Tua palavra. Alcança as vidas, transformando para a glória do Teu santo e bendito nome. Assim eu oro, Pai, confiante no nome de Jesus, de que seremos atendidos para a glória do Teu santo nome. Amém. No capítulo 11, Lucas apresenta uma versão mais curta do modelo da oração que Cristo ensinou aos discípulos. Da mesma maneira que a persistência é recompensada nos assuntos dos seres humanos, como procurar a ajuda de um amigo à meia-noite, ela também é recompensada em assuntos espirituais. Se em oração pedimos, buscarmos e batermos diligentemente à porta de Deus, Ele, sendo muito mais generoso que qualquer pai, responde aos nossos pedidos. Quando Jesus curou o menino endemoniado, as multidões maravilharam-se, mas os fariseus, em particular, conjecturaram que Jesus tinha poderes demoníacos. Jesus demonstrou a falta de lógica do raciocínio deles. A parábola dos 7 espíritos mostra que a espiritualidade não requer apenas a ausência de maldade, mas também a presença vital de Deus. Uma mulher da multidão proferiu uma bênção para a mãe de Jesus, e esse estendeu essa bênção para todos que lhe obedecem. Quando algumas pessoas insinceras pediram prova de suas declarações messiânicas, Jesus declarou que elas eram más por terem feito esse pedido. Os milagres de Cristo deveriam ser suficientes para provar as suas declarações. Ele deu-lhes mais um sinal, o exemplo de Jonas. Em 2 breves parábolas, Jesus ensina a necessidade de compartilhar a luz da verdade e deixar que ela encha a vida da pessoa. Lucas adequadamente segue a parábola da lâmpada acesa com a condenação dos fariseus por Jesus, os quais interiormente estavam cheios de escuridão e impureza. Jesus deu exemplos da hipocrisia deles e mostrou como eles perpetuavam uma longa tradição de zelo religioso equivocado entre os líderes de Israel. A frase "desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias" mostra o escopo histórico da resistência enfrentada pelos justos de Deus desde a primeira pessoa morta até a última, passando por toda a extensão do cânon hebraico do Antigo Testamento. No capítulo 12, depois de ter condenado diretamente os líderes religiosos, Cristo advertiu os observadores contra imitar a hipocrisia deles. Um dia, a verdadeira condição do coração deles ficaria clara para todos. Em seguida, Jesus adverte aos sensatos sobre a importância de temer a Deus, pois Ele detém nosso destino eterno nas mãos e ainda se importa com cada detalhe de nossa vida. A blasfêmia contra o Espírito é imperdoável e nos afirma que o Espírito de Deus nos guia em tempos de provação. Quando Jesus foi confrontado por 2 irmãos gananciosos, ele falou do perigo do materialismo e contou a história de um homem que se sentia seguro com sua grande riqueza, mas que na verdade era um insensato. Pelo menos 3 motivos podemos destacar para a insensatez daquele homem. Ele achava que podia satisfazer sua alma eterna com bens perecíveis. Presumira presunçosamente
que viveria até uma idade avançada. Era totalmente autocentrado. Os cristãos não devem ficar ansiosos a respeito da necessidade material, mas antes confiar na provisão de Deus e buscar riqueza espiritual. Devemos aguardar cheios de expectativa a segunda vinda de Cristo. Ela acontecerá em um momento desconhecido, da mesma maneira como o ladrão chega sem aviso. Jesus contrasta o destino de um servo fiel com o de um servo infiel e também com os dois servos infiéis, um que conhece a vontade de seu Senhor e outro que não a conhece. O servo que desobedece conscientemente, ou seja, conhecendo a vontade do Senhor, receberá punição maior. Jesus queria realizar sua missão, que incluía o batismo da morte. Nessa era presente, a natureza e a importância da missão de Jesus sempre traria divisão. Até mesmo os membros da mesma família se dividiriam firmemente em relação a ele. Contudo, nos conflitos diários, o objetivo seria a paz, e a paz eterna com Deus. No capítulo 13, Jesus nos ensina sobre a certeza da morte. E por esse motivo, todos devemos se arrepender. Observe que quando soube de uma atrocidade cometida por Pilatos, Jesus afirmou sobre a incerteza da vida. A morte é imparcial. Ela pode atacar o bom ou o ruim, sem aviso. Por isso, todos devem se arrepender, para que não sofram as duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Da mesma maneira como a figueira deve produzir frutos ou enfrentar a destruição, também os cristãos devem produzir arrependimento ou enfrentar o julgamento. Jesus cura no sábado e, mais uma vez, os fariseus ficam com raiva. Cristo silencia-os ao expor a hipocrisia deles. O reino de Deus crescerá firmemente e com resultados impressionantes, da mesma maneira como a semente de mostarda se transforma em uma árvore poderosa, e um pouco de fermento afeta uma grande quantidade de massa. À medida que Jesus e os discípulos continuavam a viagem para Jerusalém, ele falava da vida eterna e revela pontos importantes sobre essa questão. Falou que as pessoas perdidas serão em maior número que as salvas. Os indivíduos que dependem das boas obras para ter salvação estarão perdidos. Os gentios, muitos deles, serão salvos, enquanto muitos judeus se perderão. Alguns fariseus, aparentemente enviados pelo próprio Herodes, fingiram advertir Jesus de que ele deveria deixar a região ou enfrentar a morte, a ser perpetuada pelos homens de Herodes. Jesus, ignorando as falsas ameaças, declarou que nada o desviaria do itinerário planejado e que continuaria sua viagem para Jerusalém. Jesus chorou pelo povo de Jerusalém, expressando seu amor por eles, mas também sabendo que o rejeitariam e por isso seriam julgados. Vimos em mais esses capítulos que Jesus ensinou todas as questões práticas e necessárias aos seus discípulos. Nenhum deles poderá acusá-lo de esconder qualquer verdade necessária para qualquer deles. Assim também, nós, discípulos de Jesus da era atual, não podemos ser verdadeiros e dizer que Deus não nos deixou o manual para o seguir. Todos nós, ativos ou não na leitura da Bíblia, somos diariamente incentivados a ler a Bíblia e aprender dela. Desde quando qualquer um de nós fomos incluídos no reino de Deus, fomos informados de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E nela está o completo e perfeito manual do bom serviço ao nosso Deus. Você que está comigo na leitura da Bíblia em mais este ano, está no caminho criado por Deus para o crescimento e progresso espiritual. Tenho certeza que você terminará este ano com um novo entendimento da sua fé cristã e de um relacionamento totalmente novo para com Deus. Foi Ele mesmo quem preparou toda a história narrada no livro mais conhecido em todo o mundo. Foi o próprio Deus que nos entregou a Bíblia para que por ela estivéssemos certos de todos os seus caminhos e propósitos eternos. Só podemos levantar as nossas mãos e engrandecer ao nosso bom e misericordioso Deus por tão grande privilégio. E que o nosso coração esteja disposto a viver as palavras
das Sagradas Escrituras como as únicas palavras pelas quais devemos nos entregar. Assim, e diante de tudo que mencionamos nesse dia, desejo que o seu coração esteja dia a dia desejoso de conhecer mais de Deus. E aqui eu finalizo esperando você amanhã, querendo Deus.